Olá, muito bem-vindos à nossa série de episódios Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, estudando a obra Roteiro, psicografada por Chico Xavier, autoria do nosso querido autor espiritual Emmanuel, muito conhecido de todos nós. Marcos de Mário e eu, toda semana, você tem encontro conosco aqui às quartas-feiras, às 8 horas da manhã, dando continuidade a essa série de episódios. São diálogos comentados capítulo a capítulo, com 30 minutos de duração. Marcos, que alegria! Muito bem-vindo. Muito obrigado, Orson. Muito prazer estar com você em mais este episódio do livro Roteiro e que possamos hoje, compreender um pouco mais a aplicação do Evangelho e do Espiritismo na nossa vida. Destacamos aqui para o nosso telespectador que nos acompanha toda semana que os episódios estão disponíveis nos canais Orientação Espírita, Agenda Espírita Brasil, Orson Peter Carrara e Marcos de Mário. São 4 canais aí para você procurar e estar em contato com esta obra, podendo utilizar os episódios para grupos de estudos, para debates e mesmo para estudo individual. Para nós é uma alegria muito grande, porque temos a oportunidade aqui de conversar sobre esses substanciosos capítulos oferecidos pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos aqui com o capítulo 23, na extensão do serviço. Bom, Marcos, serviço é o que não falta, né? Isso é verdade, Orson, com certeza, né? Basta nós procurarmos e estarmos disponíveis, né, para você usando a sua boa vontade, tanto na seara espírita, na seara cristã de uma forma geral, e para o nosso progresso intelectual e moral aqui na Terra. O serviço só está nos aguardando, por assim dizer. Você diz bem, o serviço está nos aguardando à disposição e à boa vontade. E o nosso Emmanuel, com toda a sua capacidade, a sua didática, ele amplia aqui, inclusive usa o título Na Extensão do Serviço, significando para todos nós que existe um desdobramento no próprio serviço. Vou projetar a primeira tela aqui, pedir para o Marcos fazer a leitura da nossa primeira tela para iniciarmos o estudo desta oportunidade. Muito bem. É justamente logo o início, é o primeiro parágrafo desse capítulo, e Emmanuel está nos fazendo aí uma indagação muito oportuna. Que seria do Espiritismo se não guardasse finalidades de aperfeiçoamento da própria terra, onde se expressa o movimento libertador das consciências? Essa colocação do Emmanuel é muito importante, porque o Espiritismo não é apenas mais uma filosofia dentro da humanidade. O Espiritismo realmente veio libertar as consciências, mas para isso, além de ser uma doutrina que nos provoca a pensar, mas nos provoca a nos transformar, ou seja, a sermos uma nova pessoa, dizer, uma pessoa que passa a aceitar a imortalidade da alma, a reencarnação, que passa a compreender os mecanismos justos da lei divina, aquela pessoa que sabe que o que nos rege é a lei do progresso. Então, o Espiritismo exige que saiamos do lugar comum, que não fiquemos apenas no estudo e considerando que isso é muito bom, é ótimo, mas sem nos transformarmos. É por isso que os espíritos dizem a Allan Kardec, na codificação espírita, que o espiritismo ele veio alavancar o progresso moral da humanidade. Obviamente que esse progresso moral só pode acontecer a nível coletivo se houver a transformação moral individual de cada um de nós. Mas como eu vou provar que realizei essa minha transformação moral? Bom, só tem um caminho, que é exatamente este que Emmanuel nos apresenta. Ora, convivendo com os outros, arregaçando as mangas no serviço ao próximo, porque aí eu vou demonstrar que eu não estou apenas aqui
sentado, tranquilo, com a minha biblioteca, frente ao computador, fazendo uma live, falando coisas bonitas, mas que não passa disso. Então, a nossa interação com a humanidade, a nossa interação no mundo é importante com essa consciência libertada das questões meramente materialistas, porque a nossa consciência nos diz que somos espíritos imortais, que somos regidos por uma lei divina e que estamos aqui para nos aperfeiçoar. E aí, então, temos que estar em movimento, no trabalho. É a única maneira de provarmos a nossa transformação. Pois é, Marcos, brilhante a sua inicial colocação, e até é o que diz o nosso Emmanuel no primeiro parágrafo do livro, né? Onde se expressa por movimento libertador das consciências. Esse movimento libertador das consciências, naturalmente, não deverá ser, não combina com ociosidade, não combina com desinteresse e até mesmo omissão. Então, o Espiritismo apresenta uma proposta para ser utilizada. Essa proposta para ser utilizada requer o primeiro passo, a iniciativa, o esforço do adepto, que somos todos nós, nas experiências diferentes de convivência, como disse o Marcos, né? Ir ao encontro do trabalho e realmente proporcionar todo este adentrar de experiência. E, na sequência, dentro desse raciocínio, o próprio Emmanuel vai dizer: se nos abeirarmos do trabalhador, com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento, para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial e favorecendo-o a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria elevação, estaremos edificando o bem legítimo no aprimoramento da vida e da coletividade. Vejam vocês que este destaque do texto, ele é fundamental, né? Porque esse abeirar do trabalhador não é apenas de iniciativa dos espíritos que nos estimulam. Entre nós, os encarnados, nós igualmente nos estimulamos, mas vem um estímulo muito grande dos espíritos, como o próprio Emmanuel aqui, neste capítulo, que estimula o serviço, auxilia-nos no entendimento, justamente para que a gente não sofra no cumprimento da tarefa e entenda a tarefa como degrau de aprendizado e de progresso. Então, este estímulo, este abeirar do trabalhador, esse auxílio ao entendimento, favorece-nos para que nos descubramos por nós mesmos os degraus da própria elevação, como ele diz. Marcos, nós estaremos efetivamente edificando o bem legítimo. E o bem legítimo não é senão o aprimoramento da vida e da coletividade. E atualmente parece que é uma necessidade preemente. Nós estamos vivendo tempos complexos, Marcos, onde esta situação ela se produz de uma atualidade tremenda para todos nós. Sem dúvida, Orson. E hoje em dia, essa fala do Emmanuel tem tudo a ver com a educação e o que estamos fazendo com ela. Porque a educação deve libertar as consciências. Mas, para fazer isso, nós temos que dar espaço para que as novas gerações que estão nos bancos escolares e estão dependentes também dos seus pais e responsáveis na família, possam pensar e agir. Claro que sempre sob orientação, não resta dúvida quanto a isso. Mas eles não podem ser mais meros depósitos de informações passadas pelos seus educadores. Porque, enquanto isso acontecer, eles não vão conseguir se libertar dos atavismos que já trazem das suas existências passadas. E nós precisamos compreender isso. Esse aproximar-se dos trabalhadores para auxiliá-los no entendimento, para que eles mesmos possam, através do seu trabalho, se desenvolver e desenvolver a humanidade, é um processo educacional. E é interessante que eu participei de um evento ligado à educação,
e um dos professores, aliás, pessoa muito boa, com conceitos muito bons, mas ele várias vezes pediu desculpa porque ele extrapolava nas suas falas, né? Ele extrapolava o tempo, e ele disse, mas sabe como é que é, né? É o hábito do professor de falar muito. Pois é, mas esse é o nosso engano. O professor é o que deve menos falar. Ele precisa orientar o processo, estimular o processo, fazer com que o seu educando, seja criança, jovem, adulto, que ele pense, que ele procure, que ele elabore, conquiste. E esse é o trabalho que nós temos que fazer. É difícil, Orson, porque nós estamos habituados, estamos acostumados a receber. Tá. Vamos ouvir o Orson falar lá no centro, que hoje ele vai fazer uma palestra. Então, nós nos acostumamos demais quanto a isso. Só receber. Eu sento lá na plateia e quero receber todas as explicações que o Orson tem que dar lá à frente da palestra. Só que nós temos que mudar isso. E o Emmanuel está mostrando que o Espiritismo é justamente isso. O Emmanuel, olha, o Espiritismo não vem para dar todas as explicações, mas para levar você a conquistá-las, a entendê-las, a apreendê-las. E é isso que nós temos que fazer, porque é o único caminho para o nosso melhor desenvolvimento intelectual e moral. Então, fazer pensar, fazer com que o educando consiga libertar a sua consciência de vícios, paixões, pensamentos místicos e assim por diante. Essa é a tarefa do Espiritismo. Mas agora você vai pegar a palavra, Orson, por favor, me explique tudo. Marcos foi muito feliz e didático na sua apreciação, Marcos. E enquanto você falava, eu comecei a pensar que você disse, é difícil, nós temos uma tendência de falar muito e nos acomodar e simplesmente sermos um transmissor de informações. Então, este ideal, digamos, de despertar sensibilidades alheias, de despertar potencialidades alheias, estímulo é um desafio muito grande para o educador em geral. Você se referiu à educação, inclusive, com muita propriedade. Aí eu fiquei pensando, Marcos, que esta também é a tarefa do Centro Espírita, né? E o Centro Espírita, como uma instituição coletiva, ela também costuma se equivocar e ser apenas uma transmissora de informações. É claro que isso não pode ser generalizado, mas há instituições espíritas que se viciam em apenas dar informações e aplica passe, faz palestra e não propicia ao trabalhador a oportunidade de exercitar a sua inteligência, dele ir pesquisar, de ele oferecer-se ao trabalho e colocar-se. E aí, Marcos, nós nos deparamos com a questão da dificuldade de relacionamento, né? Porque quando alguém começa a se destacar, incomoda outros. É um desafio tremendo essa questão de estímulo ao desenvolvimento das capacidades que todos temos. É uma função didática. Você, como educador, falou com toda a propriedade sobre essa questão. Porque imagine você, nós temos uma oportunidade gigantesca, salas universais no Espiritismo de pesquisa, de um avanço no entendimento das questões humanas, né? Então, é muito interessante e amplo esse aspecto de estimular a criatividade. Como você disse, o professor é o que menos fala, e cabe ao palestrante, ao coordenador de estudo, colocar-se nessa condição também, para que o ouvinte desperte o desejo de procurar, de saber por quê, de perguntar, mas por que está dito isso, né? Então, e por outro lado, Marcos, eu me lembro, muitas vezes existem pessoas que querem respostas para tudo e saem a perguntar sem ter o trabalho de pesquisar. É muito interessante. Isso me lembra, Orson, certa vez no estudo sistematizado dentro do Centro Espírita, e justamente, né, tem um companheiro lá que era novo ainda, iniciando os estudos, e ele, a cada encontro, ele me bombardeava com 1000 perguntas, ele queria saber tudo, sem ter estudado nada. E eu então olhava para ele e disse, olha, eu não vou poder responder isso para você agora, tá? Porque isso aí você precisaria compreender melhor outros aspectos, isso e aquilo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou lhe indicar um livro aqui da literatura espírita para você ler,
Aí você continua aqui do estudo e você vai compreendendo melhor e daqui a pouco nós vamos chegar lá. E eu passei o ano inteiro assim com ele. Né? Ele não desistiu do estudo, ele ficou lá firme e forte. Né? E depois, ele falou assim para todo mundo que realmente ele agradecia muito a minha didática, a minha técnica, porque fez com que ele tivesse que se debruçar para estudar, e ele, aos poucos, foi entendendo por que eu não respondia. Ele falava, olha, você está caindo num velho ditado, é ditado lá dos nossos bisavós, né, aquela coisa, que é assim, meu filho, se você vai colocar o carro na frente dos bois, não vai dar certo. Né? Então, calma, você mal sabe a realidade da alma imortal, do tal do perispírito, o corpo espiritual, mas você já quer saber isso, quer saber como é que Deus isso e aquilo? Vai com calma, tudo tem o seu tempo. E aí entra no que você falou, Orson, porque se o Emmanuel está falando aqui em extensão de serviço, serviço você não faz sozinho, né? Você faz na convivência com os outros, no relacionamento com os outros. E realmente, você colocou bem, Orson, é aí que a coisa pega. É onde nós temos problema. E mesmo dentro do centro espírita, e vem aquelas. Quando você é coordenador, lá vem as queixas. Ah, porque a fulana, ah, porque o fulano, ah, porque não sei o quê. E você tem que falar, calma, gente, nós estamos aqui para aprender a conviver. É muito fácil eu pegar tudo na minha mão para resolver. Mas acontece que nós precisamos aprender a trabalhar na coletividade. E para isso você tem que saber respeitar o outro, tolerar o outro, compreender o outro do jeito que ele é. E ele tem um potencial enorme, como você tem. Então, se soubermos realmente conviver em termos de fraternidade e solidariedade, nossos serviços do centro espírita, os serviços na seara cristã, de uma forma geral, eles terão uma qualidade muito maior do que possuem hoje e, claro, como consequência, resultados muito melhores no aprimoramento do ser humano e da humanidade. Então, esse é um tema sobre o qual nós temos realmente que refletir bastante, não é? Marcos, muito bom você entrar nesse terreno aí, embora nós não vamos fixar nele, nós vamos dar continuidade ao capítulo, né? Mas eu estou me lembrando aqui que o líder ideal, o líder nato, ele também é um estimulador para a superação de conflitos, né? Diante das reclamações do possível reclamante, ele vai fazer o reclamante descobrir por si só as vantagens e as belezas e a bondade, e o conteúdo e as coisas boas do outro de quem ele reclama. É uma questão muito pertinente mesmo ao assunto aqui, né? E o Emmanuel continua, olha o conselho direto, atendamos acima de tudo ao essencial. Esse essencial chama a nossa atenção. Qual seria o essencial? Está aqui uma dica do Emmanuel para nós mesmos pensarmos no que seria essencial para nós, para o grupo, para a coletividade, do interesse coletivo. É curioso notar, diz Emmanuel, que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno ou inadequado. Marcos, quantos de nós não criamos problemas dispensáveis? Com certeza, Orson, mas sem nenhuma dúvida. Nós nos pegamos em detalhes, em pequenas coisas, e perdemos exatamente o que o Emmanuel está nos apontando. O essencial. Qual é o essencial da vida? Você mesmo aí perguntou. Bom, qual é o essencial da vida? O essencial da vida é realizar a sua transformação moral. É melhorar. Esse é o essencial da vida. Ah, mas acontece que lá em casa, e você começa, né? Porque lá no trabalho, porque não sei o quê. Mas os outros dão conta de si próprios a Deus. Você não tem nada a ver com os outros. Você tem a ver consigo mesmo. Tá? Todo mundo vai se melhorar no seu devido tempo. Mas você está se melhorando. E nós temos que lembrar, então, Jesus, como mostra aí Emmanuel. Ele não se perdeu em pequenas coisas, em detalhes, nada disso. E vai nos trazer aquela lição assim, olha, não julgueis para não ser julgados. Você não tem que ficar olhando para o outro e querer julgá-lo. Tá? Até porque, e aí ele complementa a lição,
Olha só, nós temos uma capacidade imensa de enxergar, né, o cisco, né, ou seja, o pequeno defeito que o outro tem, e não somos capazes de enxergar o grande defeito que temos. Então, nós precisamos olhar para nós, não é para os outros. Eu brinco muito isso às vezes, que eu faço fazer, precisamos mudar de emprego, porque está inflacionado demais. É gente demais fiscalizando a vida do próximo. Então, precisamos começar a mudar de emprego para fiscalizar a própria vida. É isso que nós temos que fazer. Esse é o essencial. Não adianta ficar comentando, a fulana, né? Realmente. E aqui, e aquela minha tia, que não sei o quê. E você não se olha. Você não se percebe e você não está se aplicando às lições do Evangelho e nem da doutrina espírita, porque essa é que é a grande verdade. Então, cuidado, vamos olhar para o essencial. Aí, lembrando aqui o Antoine Saint-Exupéry, né, do livro O Pequeno Príncipe, quando o Pequeno Príncipe ouve, né, o essencial é invisível aos olhos, porque ele é interior, ele é íntimo, é o seu encontro consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Não é fácil, claro que não, mas nós estamos aqui na Terra hoje para dar continuidade a esse processo. Quem está nos assistindo aí agora, está vendo eu e o Orson aqui na tela, então vocês olhem para o Orson, porque o Orson já está espiritualizado. O Orson já, né, foi grandes conquistas, pode olhar que a luz está vindo dele, com toda certeza. É ou não é, Orson? Marcos, não me põe essa responsabilidade nas costas, porque, olha, estou longe disso, hein? Estou longe, muito longe. Todos nós estamos, mas estamos na caminhada. Então, o essencial é isso que Jesus exemplificou: olhar para nós mesmos. Eu trabalhando comigo mesmo para me melhorar. Esse é o caminho. O Marcos, e nessa direção de raciocínio, eu até quero sugerir ao telespectador que procure o seu exemplar do livro Roteiro, que após essa citação de Emmanuel sobre atender ao essencial, ele põe vários exemplos de conduta e comportamento do Senhor, né, que não permaneceu inativo, nem tampouco permaneceu com críticas ou procurando defeitos, como você citou o exemplo da cegueira nos olhos, né? Ele simplesmente saiu a trabalhar, ele não se perdeu em conversas vazias, em considerações sem proveito. Ele sempre exaltou os deveres de amor para com a vida. Emmanuel faz uma relação aqui valiosíssima, onde ele apresenta o comportamento do Cristo. Eu quero sugerir a você que busque o capítulo 23 do livro Roteiro e se deleite aqui com as explicações do Espírito Emmanuel, falando sobre essa extensão do serviço, que ele mesmo, naturalmente, deu exemplo na própria vida, porque foi o maior exemplo em favor do bem. Então, esse detalhe da extensão do serviço faz com que a gente não perca tempo com detalhes, com bobagens, com coisas dispensáveis, com tolices, pontos de vista arraigados, porque não é isso que vai transformar a vida, que vai melhorar os relacionamentos. O que vai melhorar a vida e os relacionamentos é a nossa conduta, o esforço continuado no bem. Então, Marcos, eu vou deixar para você ler aí a última tela que nós temos, onde o Emmanuel, referindo-se a eles mesmos, os desencarnados, que nos traz essas instruções, ele, para concluir aqui o capítulo, ele vai dizer com muita propriedade. Deixo para você ler, Marcos. Muito bem. É o final, já, é o último parágrafo desse capítulo 23. Então, está aí nos dizendo o Emmanuel: os desencarnados objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida na Terra, a fim de que os homens se façam efetivamente irmãos uns dos outros, no mundo por vindouro, que será indiscutivelmente iluminada a seção do reino infinito de Deus. É fato, nós aprendemos isso com o Espiritismo. Os desencarnados não se apresentam para nós, através dos médiuns, com os mais variados fenômenos mediúnicos, simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade, para nos divertir, ou
nos explicar tudo de tudo. Não. O objetivo é muito mais profundo do que esse. Eles querem evidenciar as lições morais do Evangelho. Eles objetivam nos levar ao progresso moral que ainda precisamos realizar, nos incentivando, nos orientando, alicerçando a nossa fé, mantendo acesa em nós a chama da esperança. Porque eles sabem, e nós que estudamos o Espiritismo também sabemos, que se hoje ainda não é possível vivermos em paz, felicidade, com justiça social, amanhã será possível, porque é a lei do progresso. Então, os espíritos não estão se apresentando para nos dar todas as explicações, nem fazer o serviço por nós. Um limite em relação a isso. Então, equivoca-se quem acha que basta ir lá no centro espírita para conseguir lá uma consulta, uma explicação total dos espíritos para tudo que se queira saber. Não é por aí. Né? E os centros espíritas têm que tomar muito cuidado em relação a isso, para não deixar que isso aconteça, porque os bons espíritos se afastam. E quando os bons se afastam, os outros que são levianos, imperfeitos, zombeteiros, vão adentrar aí e vão fazer um estrago muito sério. Então, levemos com seriedade o espiritismo e as comunicações mediúnicas. Esse é o alerta aqui do nosso querido Emmanuel. Pois é, Marcos, com esse título do capítulo, na extensão do serviço, e com essa referência aí no final do capítulo, eu acho que nós podemos nos perguntar a nós mesmos, adeptos do Espiritismo, seguidores dessa doutrina filosófica de embasamento científico e consequências morais, por que que os espíritos se comunicam? Por que que eles nos procuram? Afinal de contas, eles não poderiam ficar do lado de lá quietinho e deixar a gente viver aqui, mas há um intercâmbio permanente de espíritos com os seres encarnados. Espíritos em dificuldades, espíritos doentes, espíritos enfermos, etc., mas também espíritos sábios, generosos, instruídos, bondosos. Por quê? É uma pergunta que deixamos à apreciação do nosso telespectador. É uma pergunta didática para a gente pensar por que é que os espíritos nos procuram através dos médiuns que se manifestam nas mais diferentes modalidades de mediunidade. E isto nos fará didaticamente pensar na extensão do serviço que nos cabe, com todos os desdobramentos aí incluídos. Alguma observação, Marcos? É isso, Orson. Vamos deixar essa pergunta, então, aos nossos telespectadores, porque ela é importante. Nós precisamos pensar por que temos o intercâmbio com os espíritos através dos fenômenos mediúnicos. Você colocou muito bem, né? Eles não poderiam ficar quietos no mundo espiritual e nós quietos aqui no mundo material, mas existe uma interatividade. Por que essa interatividade existe? Então, deixemos os nossos telespectadores pensarem a respeito. Aliás, é o tema do próximo capítulo, o capítulo 24, o fenômeno espírita. Nós esperamos você na próxima semana para a continuidade dos nossos estudos aqui do livro Roteiro. E até lá. Muito obrigado pela sua audiência.